Boa tarde, vamos a mais um estudo sequenciado da Revista Espírita do ano 1858. Estamos na sequência estudando o mês de janeiro, o primeiro mês, por Allan Kardec. E hoje vamos ler e fazer os devidos comentários em relação ao tópico diferentes formas de manifestações. Os espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação. Todos os fenômenos de que teremos ocasião de tratar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, julgamos, pois, um dever abrir a série de nossos artigos com um quadro das diversas formas de manifestações. Podem ser assim resumidas. Primeiro, ação oculta, quando nada tem de ostensivo. Tais são, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos, etc. São aquelas ações onde os espíritos inspiram, os espíritos insuflam pensamentos em nós, mas que nós não estamos conscientes de sua influência. Nós não estamos percebendo que eles estão agindo em nossos pensamentos a partir das sensações que nós venhamos a ter em relação à influência deles em acontecimentos diversos em nossas vidas. Segundo, ação patente ou manifestação, quando é de qualquer maneira provável. Aqui está nossa irmã Ana Lúcia falando, estou assistindo, sempre aí com a gente, né, Ana Lúcia? Muito bom. Segundo, ação patente ou manifestação, quando é de qualquer maneira provável. Quando o fenômeno mediúnico se faz provável, ele é patente, ele é observável, ele tem um efeito preciso, positivo. Terceiro, manifestações físicas ou materiais são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos. Essas manifestações não trazem frequentemente nenhuma mensagem, só tem por fim chamar a atenção para qualquer coisa e convencer-nos da presença de um poder sobre-humano. Boa tarde, nossa irmã Tereza. Um prazer estar sabendo também da sua companhia, da sua atenção aos nossos estudos. Muita paz a você. E aqui, nessa questão das manifestações físicas ou materiais, nós vamos perceber que hoje essas manifestações já não são frequentes como a época em que Allan Kardec pesquisou os fenômenos, mas elas se dão em casos das chamadas obsessões físicas, que Allan Kardec trata em um livro dos médiuns, que são os espíritos perturbando a partir dos ruídos, na parapsicologia os chamados REPs, que é um nome para esses fenômenos, em que os espíritos batem, perturbam, com ruídos, com barulhos, e onde, em geral, Kardec fala que frequentemente nem traz nenhuma mensagem, isso, muito pelo contrário, apenas chama-se a atenção, para que se perceba, então, a presença dos espíritos, Eles estão chamando a atenção por alguma coisa, Quarto, manifestações visuais ou aparições.
quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem ter nenhuma das propriedades conhecidas da matéria. Aqui, os médiuns videntes, os que têm a capacidade de enxergar os espíritos, é que eles vão visualizar melhor, né, estes espíritos. Mas também há o caso das aparições e das manifestações visuais, que são o que Kardec chama em A Gênese dos agêneres, né? A do grego significando, né, um não, digamos assim, né? E genoi, que é gerado, então não gerado, no sentido de serem espíritos, né? E não serem gerados, não serem humanos, são espíritos, né? São humanos que já estão no mundo dos espíritos e eles aparecem, né? E conversa-se com eles como se nós estivéssemos conversando com um ser humano encarnado, um espírito encarnado. E a partir daí, o que acontece? Simplesmente ocorre de se colocar que essa aparição, essa manifestação visual, ela simplesmente desaparece, né? E a pessoa fica sem entender, né, o porquê daquilo, até depois ela racionalizar o fato e entender que é um espírito, né, que apareceu. Esse é um fato muito comum, ainda nos dias de hoje, é muito comum. Quinto, manifestações inteligentes. Quando revelam um pensamento, toda manifestação que tem sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, corresponde a um pensamento ou obedece a uma vontade. É uma manifestação inteligente. E as há em todos os graus. Allan Kardec depois vai separar isso, as manifestações inteligentes, em relação às questões das comunicações inteligentes, que são a partir das escritas, a partir da fala através dos médiuns. E ele chama então as manifestações inteligentes desde as de efeitos físicos, onde o espírito pode ali sim, ele coloca acima que frequentemente quando se tem ruídos não se tem mensagem, mas a partir de um processo que ele deu o nome de tiptologia, que é o espírito, não é? Dar a partir de batidas, duas significando um não, uma significando um sim. A partir destas batidas, deste fenômeno, pode-se então colocar de uma forma demorada tantas batidas para determinadas letras do alfabeto, uma batida para a letra A, duas batidas para a letra B, e assim se formular até mensagens inteiras. Mas esse é um processo que depois foi descartado pelos fatos, né, que os próprios espíritos colocaram a Allan Kardec, de que os médicos poderiam escrever com as próprias mãos, né, terem as suas mãos por instrumento, tanto quanto a voz, né, tanto quanto os ouvidos, escutar e reproduzir o que os espíritos estão dizendo, né, no caso dos médiuns audientes. Ele vai colocar agora aqui sexto, as comunicações. São manifestações inteligentes que têm como objetivo uma troca de ideias entre o homem e os espíritos. Aqui Kardec já faz a diferenciação, que é a manifestação que não necessariamente há uma troca de ideias entre os homens e os espíritos, e as comunicações têm este objetivo, de haver uma troca de ideias entre os homens e os espíritos. E ele vai explicar: a natureza dessas comunicações varia segundo a elevação ou a inferioridade, o saber ou a ignorância do espírito que se manifesta conforme a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Deixa eu só mexer aqui para tirar o som aqui, né? Não o áudio aqui, e a gente retoma.
Então ele diz, né, que as comunicações podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Ele vai explicar agora isso. As comunicações frívolas procedem de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais malandros que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. São como aquelas pessoas que tudo para elas é uma brincadeira, são pessoas levianas, não se importam com as consequências de seus dizeres, brincam, e há espíritos do outro lado, porque uma das orientações espíritas a partir da experimentação espírita, né, é a observação da linguagem, da comunicação de diversos espíritos, e como esses espíritos não saem totalmente sábios da vida, permanecem com seus mesmos conhecimentos, realizando então as suas mesmas atitudes, tendo as suas mesmas sensações. E essas comunicações frívolas são essas que os espíritos não se importam se estão falando verdades, mentiras, são aqueles que vivem o tempo todo apenas para brincar. As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro, procedem de espíritos inferiores ou que ainda não se despojaram de todas as impurezas da matéria. Isto é, ainda hoje são aquelas, né, em que se nota aquela linguagem grosseira. Quantas vezes nós assistimos algumas entrevistas e vemos assim, nossa, fulano fala até coisas engraçadas e tal, mas como que é grosseiro o modo de falar. A cada 10 palavras, 8 são palavrões, um exemplo, tá? Ou a maneira de se expressar, a pessoa nem xinga, não fala palavrão, mas a grosseria, a maneira de se expressar, né? Infelizmente hoje, né? Não quero aqui tocar em política, mas para dar um exemplo, nós vemos isso em diversos governantes, em diversos ministros. Como essa linguagem grosseira tem se apresentado, né? E há a desculpa de que isso é ser autêntico, de que isso é não ser hipócrita. Não, isso, enfim, é o que eu particularmente aprendi com meu pai, que meu pai aprendeu com meu avô, e que todos nós, meu avô, meu pai, eu aprendemos na escola, né? Falas assim só demonstram verdadeira falta de educação, né? E falta de educação tanto na expressão da fala quanto aqui também, no pensamento, na maneira de pensar destas pessoas. Então esses espíritos, eles xingam, eles usam expressões obscenas, eles realmente chocam o decoro, os seus gestos, né, são indecorosos, e eles estão totalmente apegados às sensações materiais. Sigamos. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e a maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. Kardec coloca aqui algo que nós devemos pensar. Ele coloca que os espíritos superiores, né, usam uma linguagem sempre digna e isenta de trivialidade. Mas precisamos prestar atenção agora no que ele diz a seguir. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. Ele está dizendo que mesmo aquelas que tenham por fim um interesse particular, esse fim sendo útil, ela é uma comunicação séria. Não significa que ela seja de um espírito superior. Essa é a diferença que nós precisamos colocar para distinguirmos os tipos de comunicações que vou ler a seguir, que são as comunicações instrutivas, distinguirmos
as comunicações sérias das comunicações instrutivas. Vamos então agora às comunicações instrutivas. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objetivo é um ensinamento qualquer dado pelo Espírito sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Vamos considerar aí as ciências. À época de Kardec se falava, não é, das ciências naturais, as ciências exatas, chamava-se isso como ciências, mas hoje vamos considerar as ciências exatas, naturais e as humanas, né? Então une-se tudo, desde as ciências da saúde, a psicologia, que, né, para muitos é dividida, né, ela é de humanas e ela é da saúde, né, é uma ciência da natureza. A biologia, a antropologia, a história, enfim. Nós hoje temos esse cabedal de conhecimentos para percebermos, né, que as ciências têm as suas divisões, mas elas têm as suas importâncias, cada qual dentro do seu aspecto, e devem se unir até para explicar as questões da humanidade. São mais ou menos, né, essas instruções, essas comunicações instrutivas, né, são mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Vejamos que interessante. Elas são mais ou menos verdadeiras, mais ou menos profundas. Tudo vai depender do grau de elevação em que um espírito está. As comunicações instrutivas não necessariamente vêm somente de espíritos superiores. Um bom espírito pode dar uma comunicação instrutiva, mas diante de um conhecimento menor, por exemplo, na área da história, ele pode escrever uma dissertação sobre a história e ali conter erros que um professor de história, né, bem estudado, aprofundado naquele assunto, vai emitir o seu parecer e vai dizer: não, aqui o espírito está equivocado. Não quer dizer que ele seja um mistificador. Quer dizer que ele não tem um conhecimento que vá além. Esses dias eu recebi no WhatsApp uma mensagem claramente mistificadora, mas com a aparência de uma linguagem séria, onde se colocava, por exemplo, a Dom Pedro I como um grande herói nacional. E quando se vai pesquisar na história, por exemplo, na revista Aventuras na História, traz matérias falando, onde constam artigos de diversos historiadores respeitados, né? São doutores em história, respeitados no país, não me recordo agora aqui o nome de todos eles. Depois eu passo a colocar o link, né, nos comentários para quem quiser acessar, mas talvez seja até desnecessário isso, né? Porque basta fazer uma pesquisa no Google e colocar sobre a história de Dom Pedro I, vai se mostrar que ele, com a Imperatriz Leopoldina, ele fazia agressões verbais, até agressões físicas, né? E colocou-se a ele como um grande estadista, um grande homem até. Não é a realidade. Na mensagem que o Espírito veio trazendo, uma mensagem que veio com uma aparência de seriedade, que teve este ponto, que eu que fiz a análise, me pediram, esse ponto infeliz, que não é verdadeiro, e outros pontos, que eu teria que estar com a mensagem em mãos e a análise que eu fiz, para colocar melhor para vocês outros pontos, que foram colocados e que também não são verdadeiros, E aí a gente descarta a mensagem e tem como uma mensagem mistificadora. Não só eu, mas outros também que fizeram uma avaliação dessa mensagem consideraram as mesmas coisas, que eu percebi. Mas a gente percebe quando tem um conhecimento daquilo. Por isso é importante, na avaliação de uma mensagem, se a gente não tem um conhecimento
aquele fato histórico, por exemplo, né, numa dissertação histórica, pode ser uma questão de ciência também, a gente levar então a outros que nós saibamos conhecer daquele assunto em profundidade e então avaliar para nós e dizer, né, o fato verídico ou não que aquela mensagem está trazendo, né? No espiritismo, no movimento espírita atual, isso tem ficado, né, muito esquecido, a análise séria, imparcial de mensagens mediúnicas. Continuamos aqui. Para tirar proveito real dessas comunicações, devem elas ser regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os ajudam, ao passo que deixam aos espíritos levianos a tarefa de divertir. Sai daqui, gatinho. Minha gatinha está aqui. Tá lá. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os ajudam, ao passo que deixam aos espíritos levianos a tarefa de divertir com suas facécias aqueles que não veem nessas manifestações senão um passatempo. Só pela regularidade e pela frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, bem como o grau de confiança que merecem. Se é necessário ter experiência para julgar os homens, mais ainda é para julgar os espíritos. Quando se tem uma comunicação em nível particular, como nas cartas consoladoras e ou familiares, nós vemos que quando se recebe uma mensagem, como Chico Xavier, né, recebeu inúmeras cartas, ele tem editado 100 livros, né, que são só de cartas, né, consoladoras, e com instruções interessantes ali, além das particularidades, né, não só da assinatura, que muitas vezes por exames grafoscópicos correspondiam à assinatura da pessoa enquanto viva, né? Boa tarde, está aí, né, assistindo. Provavelmente você, José, né? Boa tarde, meus amigos. E simplesmente nessas cartas tem esses detalhes. Eu digo simplesmente, mas é algo assim, o Chico é notável nisso, né? Dos detalhes em relação às particularidades daquele espírito para com quem ele estava enviando a mensagem, que dava àquela pessoa o reconhecimento de que foi realmente aquela pessoa que escreveu, né? E às vezes coisas que a pessoa que recebe a mensagem, o Espírito fala, ela tem que se comunicar com uma outra pessoa e perguntar sobre aquilo, porque nem ela sabia daquele fato, né? São particularidades interessantes nesta questão psicográfica de cartas consoladoras que o Chico Xavier, né, foi produzido isso por intermédio dele. Quando são comunicações particulares, tem como se saber imediatamente que é, né, aquela pessoa, porque o parente vai reconhecer, né? Não é o médium que vai dizer, é o parente que vai dizer, não é ou não é, né? E já nas comunicações sobre ciência, sobre moral, sobre filosofia, né, as diversas ciências que temos, já, como Kardec colocou aqui, já é diferente. É preciso acompanhar, é preciso ver o desenvolvimento do que aquele espírito está falando. Se o que ele está falando em relação à moral, se o que ele está falando em relação à filosofia, se o que ele está falando em relação a determinada ciência corresponde aos conhecimentos que se tem, ao menos que se tem hoje sobre aquilo. E se ele coloca, esse espírito, determinadas previsões, digamos assim, dentro do que na ciência se chama de uma ciência não exata, claro, mas uma futurologia, né, dentro do campo científico, de possibilidades de que aquilo venha a ocorrer. Então nós temos
de acompanhar e acompanhando, observarmos e vermos. À medida que aquele espírito vai escrevendo, a sua superioridade, ou se não a sua superioridade, ao menos o seu caráter de ser um espírito sério, de ser um espírito que não está brincando, que ele não está querendo se divertir. Quando não se faz isso, quando nós encarnados nos agrupamentos espíritas, em nossas casas estudando, quando não fazemos isto, o que acontece? Os espíritos superiores deixam com que os espíritos que desejam se divirtam às nossas custas. Pois nós não estamos dando a atenção, não estamos colocando a seriedade que devemos dar aos ensinamentos que estão sendo trazidos. É como um professor em sala de aula, que ele está ensinando, seja para adultos, para jovens, para crianças, e que ele percebe um ou outro aluno completamente desinteressado. Claro que nós temos de observar e investigar como está a vida familiar daquele aluno, daquela aluna, como está a vida social, a convivência na escola, diante hoje de tantos bullying que se fazem aí, né? Os cyberbullying, né? Que é crime, né? Mas é como que está a vida daquele aluno, daquela aluna. Perceber também se há distúrbios psicológicos. Tudo isso hoje, né? Nós sabemos dentro do campo da pedagogia que deve ser investigado, deve ser bem observado e depois buscar uma equipe multidisciplinar bem trabalhar isso. Isso eu estou falando aqui, parece algo fácil, né? Fazendo esse parênteses, em relação às escolas que permitem que isso seja feito, que tem condições para isso. Mas se nós pegarmos a história do Brasil, no ensino público, por exemplo, nós dificilmente estaremos a ver isso. Há pouco tempo que se passou aí, né, a questão da legislação em relação a se ter psicólogos nas escolas, algo que já deveria existir há muito, né? Mas que não se teve. E como serão esses atendimentos também, né? Tudo isso precisa ser, né, bem trabalhado. Assim como eu estou falando aqui de trabalhar essa questão educacional, assim nós precisamos estar, como diz aqui, boa tarde, Ana, né? Ela coloca aqui, sim, a disciplina que tanto nos chama a atenção. Sim, é verdade, Eliana, a disciplina que nos chama a atenção, né? E ali, quando os espíritos se portam com disciplina, a gente vê, né, como falando dos alunos novamente em sala de aula, quando o professor vê a disciplina, vê aquele aluno que é assíduo, que não falta, que está ali interessado, o professor percebe aquilo e vê assim, nossa, esse aluno, ele deseja realmente seguir, ele deseja realmente buscar o seu progresso, ele está buscando isso. Isso é muito interessante, né? Muito interessante da gente perceber esse desejo. Quando os espíritos escrevem de uma forma séria, contínua, né, marcam dias, horários que vão escrever, vão estar presentes ali, a gente vê a seriedade neles, a gente acompanha isso, né? Nós vemos na história do movimento espírita no Brasil, né, como que os médiuns psicógrafos, né, que hoje são aí, né, muito conhecidos no movimento espírita e até fora do movimento espírita, não é? O Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier, né, por exemplo, também a médium, né, Ivone da Amaral Pereira, Zilda Gama. Como que nas obras, né, esses médiuns colocam em suas obras, as entrevistas que deram, os horários
os dias específicos de que aqueles eram os dias daqueles espíritos escreverem. Né? Para quem assistiu ao filme do Divaldo Pereira Franco, né, sobre a biografia dele, vê-se um momento em que ele está na seu gabinete, seu escritório, uma sala específica em que ele haveria de psicografar, né? E Joana de Anjos chamando a atenção, aparecendo e chamando a atenção para o relógio, para ele olhar o relógio que já estava na hora, que ele estava conversando com alguém, né? E lá se dirigia a ele todos os dias naquele período, porque era uma tarefa para escrever livros que depois foram revisados, né? Foram bem orientados para que houvesse a sua publicação. Claro que dentro do movimento espírita nós temos a questão do fato de se prestar atenção que nem tudo que os espíritos que escreveram por Chico, escreveram por Divaldo, né? Nós temos que simplesmente abaixar a cabeça, não, nós temos que contestar também. Nós estamos aqui justamente buscando fazer dentro do Espiritismo aquilo que Allan Kardec colocou, né? Agora, vamos contestar, eu me lembro bem do Carlos Bernardo Loureiro, um pesquisador espírita que desencarnou em 2006, que ele dizia, contestem, mas contestem com fundamento. Ele era um dos que contestava, mas tinha um fundamento. Qual o fundamento? O estudo doutrinário, isso que nós estamos fazendo aqui, buscando trocar ideias. Essa aqui é uma ideia de espíritos para espíritos, de espíritos encarnados para espíritos encarnados, né? Já se passou aí, né, meia hora desse nosso estudo. Hoje não vou ler mais a respeito. O que vocês quiserem perguntar podem colocar aí nos comentários, né, que a gente, dentro da medida do que souber, né, eu vou estar buscando responder. Nós aprendemos hoje, né, a respeito das manifestações, a diferença de manifestações e comunicações, os tipos, né, de manifestações, os vários tipos de comunicações, e estamos agora aqui falando da necessidade de nós estarmos avaliando, analisando, para sim colocarmos uma mensagem mediúnica como verdadeira ou simplesmente deixarmos essa mensagem, digamos assim, como nós estamos hoje, né? Muitos de nós em quarentena, aguardando informações, confirmações, né? A partir de estudos outros de encarnados, a partir de mensagens que venham por outros médiuns a respeito daquele assunto que os outros médiuns não tenham conhecimento, né, desta mensagem. Hoje, com a internet, isso parece algo difícil de se fazer, mas não é, tá? É algo que não é difícil de ser feito, porque basta aguardar a publicação, seja de livros ou de alguma mensagem em relação àquele assunto, e comparar com as mensagens que recebemos, né? A questão também nós temos de colocar, como Kardec coloca lá na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, né, da introdução, ou item 2, melhor dizendo, que há muitas mensagens de cunho moral que não são revelações espirituais, não são assuntos que trazem novidades dentro do campo das revelações dos espíritos superiores, do que os espíritos superiores já trouxeram para nós. Há as mensagens de cunho moral, e hoje nós temos diversas mensagens, como a mensagem para a reflexão que eu postei na página hoje cedo, por exemplo, né, do André Luiz. É uma mensagem de um cunho moral, não tem nenhuma revelação ali, é simplesmente buscando fazer com que nós reflitamos em relação a determinadas posturas na vida.
São mensagens de cunho moral, elas não têm um caráter revelador. E isso é preciso, se prestar atenção. É neste momento que precisamos tomar os devidos cuidados, a fim de nós não cairmos naquelas expressões que nós vemos tantas vezes, nas redes sociais, em relação a mensagens que têm um teor completamente mistificador, mas com uma aparência de seriedade, e nós vemos as pessoas colocando mãozinha, seja assim, batendo palma, falando que bela mensagem, que linda mensagem, mas não tiveram, no momento da leitura da mensagem, o olhar crítico. Um olhar crítico em relação ao fator do que está sendo dito, do que está sendo colocado como revelação e que foge completamente à seriedade e à proposta do Espiritismo. Então é muito sério, nós vivemos um momento muito grave também nesse campo mediúnico, no Espiritismo brasileiro, que é um espiritismo muito voltado à possibilidade de sincretismo. Na palestra da Escola Espírita Jesus de Nazaré, que o nosso irmão Luciano Soares realizou na quarta-feira passada, eu tive a oportunidade de assistir depois, ele citou o livro da Jaqueline Stoll, que foi uma tese de doutorado que ela fez pela USP, em Antropologia Social, e o título do livro é Espiritismo à Brasileira. Então, ela diz a respeito, e ele coloca isso na palestra, aqui no Brasil, um país católico, que depois veio com a Umbanda, que segundo os estudiosos é uma religião tipicamente brasileira, onde influências católicas e espíritas estiveram ali presentes, e depois nós vamos, mesmo aqui na construção histórica do espiritismo brasileiro, nós vamos ter, por exemplo, a influência dos homeopatas. É uma das influências que tem. Quando os homeopatas vieram, o Bento Muri, por exemplo, o seu amigo Vicente, estiveram aqui no Brasil, e que eles, a sua bandeira, por exemplo, antes de ser colocada a Federação Espírita Brasileira, o seu lema Deus, Cristo, Caridade, os homeopatas já tinham isso na sua bandeira, Deus, Cristo, Caridade. Olha que interessante. E depois deles atenderem, fazer o receituário, as consultas com a medicina homeopática para os seus pacientes, eles davam passes aos seus pacientes, magnetizavam água e davam água magnetizada aos seus pacientes. Isto veio a sincretizar-se com o Espiritismo, que desde o momento que médiuns receitistas passaram a receitar, os espíritos passaram a receitar pelos médiuns medicamentos homeopáticos, começou-se a entender a necessidade, que além da homeopatia, se tem a necessidade do passe, se tem a necessidade de se tomar água magnetizada. Isso virou o que no movimento espírita brasileiro? Virou ritual. Virou um ritual, onde dificilmente vai se ver uma casa espírita cheia se numa reunião pública, se lá não tiver um passe depois. E muitas vezes uma pessoa realizou até num dia anterior uma reunião de tratamento, e no dia que está tendo uma reunião pública, que seja de estudos ou de palestra, que tem passe, a pessoa não tem um bom senso de perceber, nossa, eu tomei um passe ontem, num tratamento, e agora eu não preciso tomar, e a pessoa toma o passe ali. E o que acontece nesse momento? É um ritual em que a pessoa pode estar de boa vontade, os médicos vão estar de boa vontade para atender,
mas é preciso dar o esclarecimento de que não é necessário realizar essa ritualística, de que se você está se sentindo bem na reunião, se você está tranquilo, tranquila, se você estudou, se você está ali em sintonia com os bons espíritos naquele momento, em sintonia com aquele ambiente, com o seu pensamento voltado para aquele ambiente, pronto, você já fez, usar um termo, que a medicina usa, fez ali o seu equilíbrio em sentido espiritual, sua homeostase, seu equilíbrio, homeostase é o equilíbrio orgânico, você está em equilíbrio. Se você está em equilíbrio, por que tomar o passe? Não há necessidade. Muitas vezes, há aqueles médicos que eles também vão aplicar os passos, aplicam aí, tem um certo desgaste, agora aplica o passo em mim, É relativo isso? Há casos que pode realmente ser necessário. Eu não sou tão inflexível a pensar que não, mas realizar isso é um sinal de que, olha, os fluidos vitais estão se esgotando, eu fiquei cansado, eu preciso agora me reabastecer. Quando em diversos processos da literatura, seja do campo do magnetismo, seja no campo da literatura até mediúnica e não mediúnica, sobre essas experiências, se fala que no momento de oração é um momento em que ali se respira, ali começa-se a se ter uma volta. Um exemplo pessoal é de que quando eu estou realizando os passes magnéticos, me canso muito, que eu tenho muito magnetismo animal, então tanto suo quanto canso muito. E isso é explicado nas obras de Kardec, tanto quanto é explicado nas obras de magnetizadores, E o que fazer? Tem um outro termo médico que fala que é a polidipsia, que é a sede excessiva, É ocasionado isso. Eu passo por esse efeito fisiológico, por esse fenômeno fisiológico. Tomo um copo d'água, 2 copos d'água, de maneira calma, E as energias vão retornando, claro, depois da prece, depois da oração. Então é preciso que a gente preste bastante atenção, a fim de não ficarmos aprisionados em ritualísticas que passarão a não nos ajudar, que serão somente um efeito psicológico, um efeito sugestivo e nada mais. Onde nós vamos considerar que só ficaremos bem se tomarmos o passe. Mas o que é que tem mais importância? É o passe ou é a comunhão com os pensamentos dos irmãos e irmãs encarnadas, dos desencarnados, com os bons espíritos? O que é que tem mais importância? É a instrução que se recebe ou é o passe? Eu digo em relação às reuniões públicas de estudo, seja estudo em si, seja uma palestra pública, para deixar bem claro do que eu estou aqui falando, contextualizando a minha fala. Quando é uma reunião específica para um tratamento, aí é reunião específica para um tratamento. Vai se fazer a anamnese, vai se buscar os sintomas, que aquela pessoa, o porquê a pessoa foi lá procurar, e daí, junto com os benfeitores espirituais, quais as necessidades reais dessa pessoa vão estar sendo colocadas, Então a gente precisa estar muito atento a isso. Isso é buscar fazer um espiritismo dentro do que Kardec propôs, fazer um espiritismo onde nós
vamos estar realizando com racionalidade, sem misticismos, realizando com sentimento, sim, mas não sentimentalismos, onde nós vamos estar verdadeiramente dispostos a comungar os pensamentos para a realização do bem geral e não só de um bem próprio, do bem geral, seja a comunidade dos encarnados, a comunidade dos desencarnados. Então a gente precisa estar bem atento a isso. A gente precisa estar bem orientado, e a orientação para nós irmos encerrando, ela se encontra especialmente, e é óbvio, né, na fundamentação da doutrina espírita, que são as obras de Allan Kardec. Por isso a nossa insistência em estudarmos as suas obras e não nos prendermos somente no estudo das obras mediúnicas ou no estudo de livros de encarnados sobre processos mediúnicos, que nós possamos ler as obras de Kardec, um espírito encarnado que veio com a missão e cumpriu a sua missão de codificar o espiritismo. E quando nós estudamos em grupo, como nós estamos fazendo aqui, nós tiramos as dúvidas, nós conseguimos fazer com que os nossos horizontes se alarguem, conseguimos dar uma abertura maior ao leque, tanto de informações, mas não só de informações, de transformarmos essas informações em conhecimento. Isso é de suma importância. E outra coisa a dizer importante é: não tomem nenhum encarnado, nenhum desencarnado por gurus. Não sigam cegamente, nem desencarnado, nem encarnado. Pensem por si mesmos. A partir do estudo, à medida que se vai estudando, a gente começa a desenvolver o pensamento crítico. E esse pensamento crítico não se faz somente para críticas chamadas destrutivas, mas há críticas também construtivas. E nós percebermos nessas críticas aquilo que é de bom, aquilo que não é bom em uma mensagem, em um texto de um encarnado. Não precisa ter esse pensamento crítico somente na preocupação da análise de mensagens mediúnicas, mas nos textos que os encarnados escrevem igualmente. Porque quantos espíritos encarnados estão enganados? Quantos mistificadores estão encarnados? Será que já paramos para pensar sobre isso? Então a gente precisa estar bem orientado a esse respeito. Que nós não sejamos gurus, mas que nós também não sigamos gurus. Que façamos o livre pensar. E a partir do livre pensar, o bem estudar, e no bem estudar, o bem orientar, e no bem orientar, o bem produzir. Que Deus nos abençoe, que possamos na próxima semana estarmos juntos mais uma vez aqui em nossa página no Facebook, nessa interação gostosa com vocês, possibilitando não só os irmãos aqui de Campos dos Goitacazes a assistirem esse estudo, mas pessoas, irmãos e irmãs de São Paulo, Rio de Janeiro, de diversas localidades, a partir da internet, dessa rede social que nos possibilita este contato. Que Deus abençoe a todos vocês, um bom final de domingo. Muita paz a todos.